Isso. Bom, Karim, a gente tem, a gente estava discutindo sobre isso aqui, a gente tem as nossas atividades, cada um tem seus afazeres aí, e muitas vezes é difícil a gente conseguir manter essa conexão com a espiritualidade, com o equilíbrio. E eu disse para ele que eu estava aprendendo muito sobre como observar os pensamentos, né? E como é importante a gente estar equilibrado mentalmente para todas as questões da nossa vida. E quando o Geshe falou sobre o poder da mente, né, que tudo, a nossa mente é tão poderosa que ela foi capaz de criar tudo que existe hoje no mundo. Então, isso tem uma profundidade muito grande. O que eu queria pedir é realmente um ensinamento dele para como a gente lidar com as nossas atividades do nosso dia a dia e poder manter a nossa mente em observação para que a gente tente o máximo de tempo possível manter ela equilibrada, né? Se é possível dar algumas dicas para a gente em relação a isso. Bom, como manter a nossa mente, né, no estado virtuoso ou atento durante todas as atividades que a gente faz num dia e durante a vida inteira, é disso que a gente vem falando desde o início dessas aulas, né? É justamente para treinar, né, para tornar a nossa mente sempre positiva, sempre amorosa ao longo dos dias, em todas as nossas atividades, é o que a gente está falando aqui. É como habituar, treinar a mente, como habituar a mente para estados positivos mentais, né? Sendo que, através da meditação da calma mental, o que a gente faz? A gente treina ela a não se distrair, a não se tornar facilmente agitável. Agitável por quem? Agitável pelos objetos sensoriais ou pelas coisas que nos fazem atrair. E que nos chama a atenção. E se a gente fica concentrado naquele trabalho, naquela atividade que a gente for fazer, a gente consegue ter uma melhor eficiência, uma maior mais acurado o nosso trabalho, né? Imediatamente também a nossa mente fica mais tranquila, se a gente conseguir treinar essa concentração na atividade que a gente for fazer, né? Na atividade que a gente for fazer. Então, o que a gente está falando aqui, né, nessas aulas, essas aulas é para o benefício disso, é para trazer, sim, uma mente mais tranquila, mais equilibrada, mais positiva ao longo das atividades que a gente for fazer num dia e na nossa vida inteira. A gente falou logo no início na primeira aula, né, qual que é a essência, o que significa a palavra meditação, né? A palavra meditação significa familiarização, habituação, é se tornar habituado, é se familiarizar com um tipo de comportamento. Em tibetano, a palavra meditação é gom. Então, meditar, familiarizar-se, habituar-se. E esse retreinamento da mente, essa reabituação da mente, não é alguma coisa simples, não é alguma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, né? Assim como a gente, por que imediatamente a gente imediatamente gera um apego, ou imediatamente a gente fica nervoso, né? Ou tem inveja, o que for, porque a gente vem habituado, a gente é acostumado com esse tipo de estado mental, né? Esse tipo de nível de pensamento há muitas vidas, há muito tempo. Por isso que a gente não precisa habituar a nossa mente com apego, a gente não precisa habituar a nossa mente com a raiva, né? Em contrapartida, a gente sim tem que habituar a nossa mente com estados mentais positivos, aquele amor genuíno, a compaixão, um coração mais bondoso. Isso a gente precisa habituar. Então, para habituar a nossa mente, a gente medita, né? É o que a gente está falando aqui. Se a gente fizer um comparativo, se a gente usar um exemplo, tem gente que fuma muito, ou bebe muito há muito tempo, né? E aí, no dia de hoje, a gente fala para essa pessoa, para de fumar, ou então, você tem que parar de beber. Essa pessoa, ainda que ela queira parar de beber, ainda que ela queira parar de fumar, ela não vai conseguir nunca. Por quê? Porque ela tem o hábito forte. Então, o ponto que a gente tem que encontrar é começar devagarinho, né? E ter paciência também com o tempo que requer esse tipo de transformação, né? Então, para a gente transformar, sobretudo para o lado positivo, essa nossa mente, e aí, por consequência, levar toda a nossa vida num estado mais tranquilo e mais harmônico, virtuoso, isso requer tempo, e fica tranquilo. O que a gente está falando aqui
todas as práticas que a gente está falando aqui é para o benefício, inclusive, das atividades diárias da nossa vida. Olha, então agora eu E como nós dividimos o nosso dia com outras pessoas, certo? Então, no geral, o ser humano divide a sua vida com outros seres humanos no geral, né? Então, como a gente divide ao longo do dia, ao longo dessa vida inteira, a gente divide companhia com outras pessoas, seja a nossa mãe, seja os nossos pais, esposo, filhos, colegas de trabalho, amigos, o que for. Então, seja com as pessoas que a gente conviver, as pessoas do nosso convívio, a gente tem, com esse convívio, a gente tem os nossos hábitos, né? Hábitos de comportamento. Vem rápido o hábito de comportamento. Às vezes, a gente, como a gente está convivendo sempre com eles, uma palavrinha meio dura, uma palavrinha meio atravessada que a gente ouve, imediatamente que a gente vai falar, já tá falando, olha que essa pessoa já começou a falar para mim, porque a gente não tem paciência com essas pessoas do nosso convívio, né? Em contrapartida, se em vez de a gente ficar, já começar a ficar irritado com aquela pessoa, ele me falou bom dia atravessado, o bom dia falou atravessado, já acabou com o dia daquela pessoa, já ficou extremamente irritado, nervoso, o que for, só um exemplo. Então, nesse momento, né, as pessoas do nosso convívio, inclusive colegas de trabalho, ou pessoas que a gente convive ao longo do dia, nesse momento que a gente ouve uma palavra mais dura ou mais atravessada, que a gente acha que está atravessado muitas vezes, naquele momento é um momento extremamente importante para você começar a fazer a sua prática, que fica com paciência, né? Cultiva aquela mente de paciência, cultiva aquela mente. Eu não vou responder nada agora, porque se eu responder com esse coração meio esquentado que rolou agora, eu posso também prejudicar essa pessoa. Então, eu não vou fazer isso. Então, eu vou ter um pouquinho de paciência. Deixa essa pessoa falar do jeito que quiser e eu não vou responder agora, senão eu também posso machucar essa pessoa, né? E aí, com um colega de trabalho, você vai ter um pouco de paciência. Com a mãe, com a esposa, com os filhos, você vai ter um pouco de paciência, cultivar essa paciência. Então, no dia de hoje, é um pouquinho de paciência, é uma prática pequena de paciência. Amanhã, de novo, você vai cultivar a paciência. Depois de amanhã, de novo, você vai cultivar a paciência. E aí, aos poucos, aquele fator, aquela paciência, que é uma virtude, né? Uma virtude, essa paciência começa a ficar mais forte dentro do seu hábito, né? E aí, de repente, lá na frente, é tão forte que já que vai crescer naturalmente a paciência amorosa, uma paciência amorosa, no seu contínuo mental. Então, é desse jeito, sempre, para a gente tornar o nosso dia a dia virtuoso, a gente tem que começar com pequenas ações, com pequenas atitudes positivas, e de pouquinho em pouquinho aquela atitude, ela vai se tornar mais natural para você, não vai ser forçada, não vai ser, vai ser natural. Tem como chama, um advice, né? Tem um conselho, e muitas das palestras que o Dalai Lama ele fala, que ele dá, é sobre a importância da educação na sociedade, né? Então, qual que é a importância do sistema escolar, né? Sistema educacional para uma sociedade? É justamente o fato dela treinar treinar a forma de reação emocional e mental perante as divergências, né? Hoje em dia, o sistema educacional no planeta, né? O sistema educacional no planeta ele tem seus pontos excelentes, mas ele está muito focado à parte da economia, ou a levar a formação das pessoas, mas para conseguir um bom trabalho, para conseguir bom dinheiro, para conseguir um bom status ou estruturas físicas adequadas, né? Então, ele está relacionado diretamente com a parte da estrutura física ou o bem-estar físico, né? Oi?
É isso, o terreno. Mas hoje, esse sistema educacional, ele não consegue garantir não consegue garantir a educação do bem-estar emocional e mental, né? Então, por isso que ele sempre enfatiza, tem que usar da educação, do sistema de educação que existe hoje, para também o retreinamento do coração, o retreinamento da mente, né? Então, tem que usar desse retreinamento da mente. Então, esse é o primeiro. Depois, hoje em dia, o planeta inteiro está com tantos problemas, né? Os problemas que a gente vê hoje neste planeta, ele se refere a isso. E as pessoas estão tão focadas no seu próprio desenvolvimento, para a sua própria estrutura física, financeira, física externa, e não para o seu próprio desenvolvimento emocional, por conta disso que hoje tem tantos problemas, né? Então, por conta disso. Então, toda vez que a sua santidade ele comenta, tem que sim treinar, a gente tem que sim ser educado na parte emocional, né, na parte emocional e mental, que é o que ele fala da educação ética secular. O que é educação ética secular? É conhecer o funcionamento da nossa consciência, qual que é o aspecto, o impacto dela na nossa vida, como é que a gente pode se tornar uma pessoa melhor e qual que é os benefícios de se tornar uma pessoa melhor para inclusive a nossa sociedade, para ter um impacto positivo na nossa sociedade, e não simplesmente se educar para um desenvolvimento financeiro. E se a gente conseguir se educar desse jeito, desde pequenininho, as crianças, né, assim como seu filho, desde pequenininho, a escola educa a parte profissional, né, coloca a parte profissional técnica, mas junto com esse desenvolvimento emocional mental, quando chega lá na frente, aí a sociedade não tem problema. Hoje em dia, por exemplo, a gente consegue elucidar com, digamos assim, uma posição de um chefe, ou de um presidente, ou de um chefe. Em teoria, essa pessoa que está no topo da pirâmide, ela tem que servir ao povo, né? Ela tem que servir aos seus funcionários, se for um chefe, né? Tem que servir ao povo se for um presidente. Mas hoje em dia não é isso que a gente vê. Por que não é isso que a gente vê, né? O que a gente vê é que ele abusa do seu poder, abusa da sua posição, trata mal, utiliza erroneamente esse poder, né? Mas por que isso? Por falha justamente desse sistema educacional que ele e essa sociedade teve quando era criança. Então, se desde criança tiver essa formação, não só técnica, mas também a parte emocional, a sociedade no futuro, eu tenho certeza que ela não vai ter os problemas que hoje tem. Olha, 단디 내꺼라 나서로 예바이나 소소고 파말로 소보 금투응도. A gente não consegue ter paciência com os nossos próprios pais. Os nossos próprios pais, a gente não consegue ser paciente com eles. E eles são as pessoas mais preciosas, mais importantes da nossa vida. Não tem ninguém mais especial do que eles para a gente. E eles mesmos, a gente não consegue ter paciente. Uma palavrinha meio ruim, ou uma palavrinha em desacordo com a nossa própria vontade que eles falam, na hora a gente já, ai pai, não fala isso. Aí já começa até a falar palavras feias para os nossos pais. Os nossos próprios pais, a gente só é o que é hoje, graças ao cuidado, graças ao primeiro que os nossos pais nos geraram, nos criaram e nos alimentaram de carinho, o carinho que eles puderam entregar, eles nos deram. Graças a eles que a gente está aqui hoje. E hoje, e muitos de vocês são pais, aqui na sala, muitos de vocês são pais. O carinho que vocês passam para os filhos de vocês é exatamente o mesmo carinho que os seus pais passaram para vocês quando vocês eram criança. Só que hoje vocês esquecem disso. Né? Esquecem disso e na hora que um pai ou uma mãe, ou o pai ou a mãe, ou ambos, falam alguma coisa que vocês não querem ouvir, na hora vocês não conseguem ter paciência. Com os próprios pais não conseguem ter paciência, da onde vai surgir paciência? Seja com colegas de trabalho, seja com outras pessoas, ou na sociedade em geral. Não vai acontecer nunca. Então, primeiro de tudo, vocês têm que treinar a paciência amorosa com os pais. Lembrar do trabalho, do amor que eles tiveram por vocês lá atrás. Depois disso, paciência com os cônjuges, com a esposa, com o esposo.
Depois disso, a paciência com os filhos. E aí sim, os vizinhos, os amigos, colegas de trabalho, enfim. Com o próprio pai não consegue, com os próprios pais não conseguem gerar essa paciência amorosa, de onde que vai surgir o resto? Olha, tá dini cara, tá tiwari dengaso cara, munteni doerebe. Bom, agora eu vou começar a responder algumas das perguntas e pensamentos que vieram para mim esse momento. Se eu estou meditando em calma mental, eu posso mudar para... Eu termino a meditação da calma mental e posso mudar para meditação analítica? Foi a pergunta que eu recebi. Bom, se você está visualizando, né, por exemplo, visualizando a figura do Buda, né? E aí, quando você está visualizando a figura do Buda, ele está estável, só que você não está olhando só que ele está estável, ou a sua mente não está só tranquila visualizando aquela figura, mas você está olhando, ele está com o tamanho da boca dele, isso aqui é a cor, isso aqui é como chama isso aqui, é a forma, a posição da mão, a posição dos pés. Se você começa a analisar isso já não se torna mais uma meditação de calma mental, já mudou para meditação analítica, né? Então, você tem que saber a diferença disso. Então, se a meditação, se você está fazendo a meditação da calma mental, é simplesmente manter o objeto, né? Manter o que você está visualizando, a sua mente bem estável, e manter aquela imagem bem clara na frente, né? Só isso. A partir do momento ou então se você quer meditar sobre a amorosidade, né? A amorosidade dos pais, né? Meu pai, minha mãe foi muito importante, é muito importante para mim por isso, fez tudo isso aqui para mim, me ajudou aqui, ali, então começa a pensar em todos os itens, ou todas as razões, o porquê que os pais, né, o pai ou a mãe são extremamente preciosos para você, nesse momento, quando você está pensando quais os motivos que ela é muito especial para você e tal, nesse momento é uma meditação analítica. Agora, se você quer pensar, né, na gentileza dos pais, né, ou da mãe, por exemplo, e só ela aparece, né? Ela aparece na sua meditação, só a figura dela, tranquila, e você não fica pensando, não relembra todos os motivos pelo qual ela é extremamente preciosa, só aparece a própria figura dela. Nesse momento, se for bem estável, bem clara a figura dela da sua mãe na sua meditação, aí se torna uma meditação de calma mental. É importante não confundir a meditação calma mental e a analítica. Olha, tem 소속의 딘디가 Titing zigi gom magom ngolera. Então, a outra pergunta que eu recebi aqui, é sobre a meditação analítica, meditação em concentração. Na hora da meditação em concentração, a escolha do objeto é extremamente importante, né? Seja meditar numa flor, seja meditar no objeto que você quiser. Antes você decide qual que é o objeto, né? Não esquece de decidir qual que é o objeto, quais são as características do objeto, lembrar do tamanho, né, que tem que visualizar, o tamanho do dedão, mas não o dedão inteiro, né, só aqui, só esse pedacinho aqui do dedão, lá na frente, né, aqui mais ou menos essa distância, na altura do terceiro olho lá na frente, né, e mentalmente você vai estar visualizando isso, né, os tibetanos apontam para a mente aqui no coração, então mentalmente você visualiza o objeto lá na frente, assim pequenininho e estável, ok. Nesse momento que você está visualizando, nesse momento aí você começa a meditar, né? De repente, quando você está fazendo a meditação na concentração, a meditação analítica, pode ser que, enquanto você está fazendo isso, esse objeto, ele mexa um pouco, né? Às vezes, ele vem mais próximo, né? Você começa a visualizar ele mais próximo da sua cabeça, ou ele começa a aumentar de tamanho, né? Quando ele começa a mudar, né, de tamanho ou de forma, mentalmente, de novo, você reduz ele do jeito como era originalmente a figura, né, do jeito que você estava visualizando ele no início da meditação. Então, volta ele mentalmente, né, visualiza ele de novo, menorzinho, estável, né, lá na frente, tamanho do dedão lá na frente, e assim você tem que isso que você tem que fazer quando ele começa a mexer. Durante a meditação analítica, quando ele começa a mexer, você mentalmente corrige aquela figura, aquela imagem que você está tendo na hora da meditação. Ok.
Porque, obviamente, os objetos, eles vão mudar, né? Ele não vai ficar exatamente estável logo no início, né? Se a gente não tem o hábito da meditação, mesmo se a gente já medita há muito tempo, mas enquanto ele muda, esse hábito é muito difícil de se construir absolutamente estável, né? Então, muitas vezes aquele objeto ele se torna super grande ou de outra cor, e na hora a gente, meu Deus, minha meditação não está vindo direito, porque já está muito grande, então vou abandonar essa meditação, então fica chateado, fica com raiva. Não é para ficar de jeito nenhum, a gente não tá habituada com isso. Por não estar habituado com isso, então, obviamente, a imagem que a gente está visualizando, ele vai alterar, né, ao longo da meditação. Então, de maneira tranquila, aí vai refazendo aquela imagem, né, refazendo a imagem, né, o tamanho, a distância, e aí continua na meditação de concentração. 야. 저는 저 사람들 치카르도 이디가라. 소소가 되네 고미야가 어묵된데 문섬니 파카디. Outra pergunta que eu também recebi foi, quando eu vou meditar, né, na hora de eu meditar, então, a posição dos olhos tem que ser mais para baixo, né, tem que olhar para baixo, e na hora da gente visualizar, o objeto que a gente vai visualizar está aqui na nossa frente, certo? Só que se o objeto está aqui na nossa frente e os nossos olhos estão para baixo, fica meio desconfortável isso. Já falei isso várias vezes nos dias anteriores. A meditação é com a consciência mental, não é diretamente, não é com a consciência sensorial. Então, na realidade, os olhos têm que estar para baixo, sim, e o objeto tem que estar um pouquinho mais para frente, justamente, primeiro, se o olho está para baixo, se o olho está para frente, ele vai se agitar, primeiro, né? Se ele está para frente, ele começa a mente, ele também abre muito e se agita. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, se aonde os olhos estão olhando, a mente também está olhando junto, então aí não se torna mais uma meditação, porque o que a gente falou outro dia, a meditação usa a consciência mental, é a mente que está visualizando o objeto lá na frente, e não os olhos. Os olhos estão aqui para baixo, né, apontado para a linha do nariz, aqui, não tem nada a ver com a visualização, não tem nada a ver com a imagem que está brotando aqui na frente. Os olhos não têm que se meter com o trabalho, não tem nada a ver, não tem que se meter com o trabalho que a consciência mental está fazendo naquele momento, né? Se fosse assim, então, aonde está o objeto visualizado, a mente também estava apontando, então, se eu estou visualizando aqui em cima, então eu olho para cima, então o que eu estiver olhando vai se tornar a minha meditação, e não é, que nem outro dia a gente estava falando do som. O som é super gostoso, deixa eu ouvir bem aquele som, então a nossa consciência auditiva tá atrelado ao som naquele momento, está prestando atenção ao som. Então, aquele fato da gente estar relaxando, ouvindo o som, vai se tornar uma meditação. E a gente já viu que não é isso, né? Então, a meditação não é utilizando os órgãos sensoriais direto, e sim usando a mente. Então, não tem nada a ver, os olhos vão ficar para baixo, sim, e o objeto de visualização vai para cima. Olha, tá na gente tá também, qual que é o efeito, né, da respiração durante a meditação? Às vezes eu sinto que quando eu estou meditando, quando eu fico muito profunda na meditação, atinjo um nível de tranquilidade muito profundo, eu não ouço mais nenhum outro som, e eu acabo ouvindo, sim, a minha respiração. Então, e aí, nesse momento, ou acabo não ouvindo a respiração, é uma paz muito grande. Nesse momento, é uma sensação de alegria, de paz que eu sinto. Bom, é verdade, quando a gente está bem focado no objeto e a nossa mente se tranquiliza bastante, porque não tem mais a presença daquela mente falante, atuante, naquele momento existe uma sensação de alegria, sim. Agora, se é por conta da respiração ou não, daí eu não posso, aí eu não sei. Mas que, com certeza, sentir a presença da respiração é muito importante, e é benéfico, sim, é benéfico. É importante sentir a presença da respiração na meditação. Não focar na respiração, mas é importante sentir a presença da respiração ativa durante a meditação. Por que é importante isso, né? Tem vários benefícios a gente sentir a nossa respiração. Inclusive, quando a gente está
quando dá aqueles ataques de raiva, quando a gente fica muito bravo, o nosso coração dispara e até a nossa respiração ela fica bem agitada, né? A gente respira bem forte, assim, quando a gente está com raiva, né? Nesse momento que a gente está com raiva, a respiração cresce tão rápido, nesse momento, se a gente na hora mirar, né, para a respiração, na hora a gente mira para a respiração e a gente começa a tranquilizar a respiração, na hora aquela raiva também ela se tranquiliza. Então, o fato da gente ter presente, ser consciente da nossa respiração é muito importante para qualquer momento, inclusive para o momento da meditação. Olha, tá dentro long tinha pena jogo como muito lá long. Uhum. E aí, na hora, quando a gente visualiza o objeto, a gente falou para visualizar, não utilizar da respiração como objeto de visualização da meditação da calma mental, porque como a respiração se move, então a nossa mente acaba também se movendo. Então, quando a gente visualiza o objeto e ele se move, quer dizer que é a respiração que está fazendo com que o objeto se mova? Não é. É a força daquela nossa mente agitada que está movendo aquele objeto. Então, por isso, pega sempre um objeto fixo lá na frente e treina a estabilidade mental naquele objeto e não treina na respiração, mas seja consciente da presença da respiração durante a meditação. Pela karmatika ensinar lo sagoreda. Vou colocar energia no sozo gomjawe kaula mixilan de sozo gondunda tiso. Bom, primeiro de tudo, enquanto você está visualizando o objeto que você escolher, os olhos estão para baixo. E se você estiver consciente do que está aparecendo para os olhos ou não, isso não é importante. O que é importante é você não se distrair pelas coisas que você está vendo, você não deixar levar a consciência mental pelo que os olhos estão vendo. Então, essa é a única coisa importante. Se você está consciente do que está vendo, se está aparecendo, se não está aparecendo, isso não é importante. Só não se distrai pelas coisas que eventualmente está aparecendo. E também, se não estiver aparecendo nada, também não fica preocupado, né? Deixa essa consciência muito estável no objeto. Isso é a primeira coisa importante. E a segunda é quando a gente o objeto está muito claro, muito sólido, muito claro e estável na sua mente, aparecendo para você, nesse momento que você está completamente profundo nessa meditação, completamente imerso nessa meditação, esse momento que está totalmente profundo na meditação, se abre alguma coisa, isso não significa clarividência. Olha, no caso ali nesse desenho, esse desenho do shamatha ilustra simplesmente o processo de desenvolvimento da nossa mente ao longo da meditação shamatha. O que significa isso? Gelatis, obrigado. Fábio, mostra embaixo, Fábio. Mostra a figura mais para baixo. Tá bom. Um pouquinho menor. Deixa o número 3. Isso, tá bom. Então, o número 1, primeiro que o elefante é a nossa mente, tá? O elefante preto é a nossa mente. Bom, primeiro, quando ele pediu para eu subir, sobe lá no 7 e 8. O elefante é a nossa mente. O elefante preto é a mente extremamente agitada. E o elefante branco é quando a nossa mente já não está mais agitada e também não está mais com o efeito da letargia. Então, quando a gente atinge quando a nossa mente atinge as etapas 7 e 8 do desenvolvimento mental, da calma mental, somente nas etapas a partir do 7, 8 e 9, somente a partir dali que a nossa mente está completamente focada no objeto, né? Sem distração nenhuma, sem torpor mental nenhum, sem nenhum tipo de neblina. Que evita ficar claro o objeto, né? Então, somente a partir do 7º e 8º estágios do desenvolvimento da nossa mente, do desenvolvimento dessa meditação, que a nossa mente está completamente focada de maneira muito estável no objeto. Antes disso, ela ainda está agitada. E no terceiro, vai lá para o número 3. E a partir do terceiro elefantinho, a partir desse terceiro elefantinho, a mente, ela começa a ficar um pouquinho menos agitada. Yeah. Tanda
양다 데리도 양 가지가 항통고 곰 Olha, e tem, bom, agora não vamos mais falar desse gráfico, mas vamos falar de algumas nominações, né, da nomenclatura. É verdade que enquanto a gente, para alcançar o estado da visão profunda, a gente tem que alcançar o estado do chamado da calma mental. Não existe como alcançar o estado da visão profunda, insight, vipassana, sinônimos. Não existe como alcançar o vipassana, o estado da visão profunda, sem alcançar o estado do shamatha, calma mental, tá? Então, primeiro calma mental e depois a gente alcança o estado da visão profunda. Mas é verdade que tem lugares, tem até países lá na Malásia, lá eles chamam a meditação shamatha, né, a meditação da calma mental, como meditação também da visão profunda ou de insight, porque o objetivo da meditação da visão da calma mental é alcançar o estado da visão profunda. Então, como resultado da visão profunda, eles acabam chamando a meditação unifocada ou meditação da calma mental como sendo visão profunda. Olha, tanda min corona. Agora, explicando a palavra visão profunda. Em tibetano, visão é tom, profunda, ha. Ha, tom. Então, o que significa ha, tom, visão profunda? O que é esse ha? O que é esse profundo, né? O que é o profundo? O que é o além de? Em inglês é o beyond, além de. O que é o profundo? Além de. É além da calma mental. Além da mente totalmente estabilizada, a gente consegue ter uma visão maior daquele objeto. Uma visão mais além de simplesmente uma visualização do objeto estável. A gente visualiza o objeto mais além. Esse mais além, mais profundo, tom, visualizar, visão profunda. Isso é o que significa a palavra visão profunda, vipassana, tibetano, ha-tom. Pois é. Isso acontece com muitos de nós. Ontem a gente falou, né, que a nossa mente é extremamente poderosa. E isso é um dos exemplos que a nossa mente é muito poderosa, que a nossa mente ela tem uma capacidade infinita, porque ela consegue ver e perceber muitas coisas. Mas o ponto é, só pelo fato da gente ver uma luz, ou perceber como sendo uma luz, o que for, isso, na realidade, é uma das consequências dessa nossa mente muito poderosa, porque a nossa mente ela é infinita, então, inclusive, é infinita nas percepções. Mas isso que a gente falou ontem, a gente percebe muita coisa porque a gente tem uma mente muito poderosa. Mas justamente pelo fato que você sentiu que, primeiro, você sentiu uma alegria muito forte. Depois de 2, 3 dias, essa alegria acabou, somente pelo fato que aquela alegria que eu achava que ia ser duradoura acabou, já dá para ver que você não atingiu não foi nenhum estágio para lá do samsara ou para uma altíssima realização, justamente por isso, porque o negócio inverteu, o negócio não foi estável. A partir do momento que a gente alcança um alto nível de realização, ou a gente até alcança a própria, para lá do samsara, os estados de nirvana, por exemplo, naquele momento, nesses estágios de alta realização, ou depois do nirvana, a gente já vai saber de tudo. A gente não vai precisar perguntar mais para ninguém, mas o que era aquela luz? Por que aconteceu aquilo? Como que voltou? Enfim, a gente não precisa mais de nada, porque a gente já atingiu estágios mais altos de realização. A gente já sabe, aí que a gente vai ter a clarividência. A partir do momento que a gente tem a clarividência, a gente sabe o que está acontecendo. A gente não precisa perguntar para outras pessoas. Então, nesse momento, a gente tem que estar muito claro que a nossa mente ela é muito poderosa, então vai sim aparecer várias coisas, a gente vai perceber muitas coisas, mas saber o que fazer com isso depois, entender que isso é simplesmente um dos estágios, é importante. Não achar que isso já é uma grande, um grande insight, que não é.
Outra pergunta também, né, que eu recebi foi dentre das práticas budistas, né? Dentre as práticas budistas, qual que é o grande objetivo, né? E também qual das mais importantes, né? Então, primeiro de tudo, das práticas mais importantes do método e da sabedoria. Então, práticas relacionadas à prática do método da sabedoria são as práticas mais importantes. Primeiro, dentro das práticas para desenvolvimento da compaixão. Então, todas as práticas de desenvolvimento da compaixão, do amor genuíno, são as mais importantes do lado do método. E do lado da sabedoria, deu certo. E do lado da sabedoria são todas as práticas para desenvolvimento de realização da ausência de identidade de todos os fenômenos de todas as pessoas. Então, essas são as práticas, o cultivo e a geração da mente, que realiza a ausência de identidade de todos os fenômenos e pessoas. Essa é a prática mais importante no braço da sabedoria e dentro do braço do método, a mente amorosa, né, a compaixão. Todas as vezes o Dalai Lama ele sempre fala nos seus discursos que temos duas práticas principais. O budismo tem duas práticas principais, que é o cultivo da mente não violenta, ou seja, a não violência, e o cultivo da mente que entende que todas as coisas são interrelacionadas, a interdependência. E qual que é o objetivo dessas práticas budistas? É o alcance do estado búdico, é o alcance dos 4 corpos de Buda. E a gente também tem uma maneira de apresentar que a base dentro da filosofia budista. Então, qual que é a base? São as duas verdades, né? Ou as duas verdades ou as 4 verdades. Tem duas formas de apresentar. Qual que é o caminho, né? Qual que é o caminho? Lam Karigna. Lam Tabshi Ni, Tabtan Shirani. O caminho, o modo de alcançar a base, então, são as duas verdades, né? Verdade convencional e última. O caminho, o modo de alcançar isso é tanto pelo método e pela sabedoria. E qual que é o resultado? É o alcance dos quatro corpos, ou, se resumir, dos 2 corpos de Buda. Mas também, como todos nós somos diferentes, que se usa a palavra capacidades e predisposições mentais diferentes, por conta disso, para cada tipo de ser, né, para cada tipo de pessoa, tem orientações e práticas diferentes, né? Se apresentam tipo de capacidade de predisposições mentais, faz com que a gente resuma ou divida os seres em seres de capacidades inferiores, medianas e superiores, né? Sem denegrir a imagem do que é inferior ou do meio, né? Mas por conta das capacidades de seres inferiores, medianos e superiores, tem também as práticas e orientações diferentes. E eu também me surgiu à mente, quando estava ouvindo a pergunta, né? Talvez a pessoa também está querendo saber por que tem um monte de práticas dentro do budismo, né? Tem um monte de tipo de meditação, um monte de tipo de práticas dentro do budismo. Por que isso? Talvez uma das perguntas que a pessoa queria fazer era isso, eu não sei. Mas me surgiu a vontade de falar isso para vocês. A mesma coisa numa doença. Se eu tenho uma doença, tem um monte de remédios para aquela doença. Eu faço pergunta para vocês, por que tem um monte de remédios? Tem um monte de tipo de remédio. A pergunta dele foi, por que existem tantos remédios no planeta? Não para uma doença, mas por que existem tantos remédios no planeta? Porque, primeiro, existem vários tipos de doenças diferentes. Tem vários tipos de pacientes diferentes. Tem médicos diferentes. Tem hospitais diferentes. Tem métodos de tratamento diferentes. Como tem todas essas variantes, por isso que tem vários tipos de medicamentos, né? Como os pacientes são diferentes, a gente também
a nossa doença mental, que é essa mente que não para nunca e enxerga a realidade como ela não existe, por conta disso, a gente precisa como nós somos pacientes diferentes, a gente tem que ter medicamentos diferentes. E os medicamentos diferentes, que são os tipos de práticas diferentes de acordo com a nossa capacidade de predisposição mental. E eu penso muito sobre isso sempre, por isso que eu tive vontade de falar isso para vocês. Eu fico refletindo também, por que tem tanto tipo de medicamento no mundo? Por que tem tanto tipo de médicos? E esse tanto de clínicas e hospitais? Por que existe isso? Lógico, todos nós somos pessoas diferentes, que temos problemas diferentes em tempos diferentes. Igualmente, por sermos pessoas diferentes, nós também temos religiões diferentes, existem religiões diferentes nesse mundo, né? Existem profetas diferentes, existem conceitos filosóficos religiosos diferentes. Por quê? Porque nós somos diferentes. Então, para garantir o que a gente precisa, que é alcançar aquela felicidade que todos queremos, então tem modos diferentes e maneiras diferentes de curar aquelas pessoas. E se fizer a pergunta, se vocês fizerem a pergunta, nesse mundo, né, nesse planeta, qual é a melhor religião, né? Qual é a principal, a melhor religião, a mais beneficiosa religião? E fala o nome de uma religião. Não existe, não dá para falar sobre isso. Não dá para falar que esta religião é a melhor para todo mundo. Não existe isso. Somos pessoas diferentes, temos predisposições diferentes, temos culturas diferentes. Então, por conta disso, para cada pessoa tem uma filosofia, uma crença religiosa ou filosofia de vida diferente para outra pessoa. Para quem tem a predisposição de acreditar no que o cristianismo prega, então o cristianismo é a melhor para ele. Para o muçulmano, a religião muçulmana é a melhor. Para um budista, a religião budista é a melhor. Só isso, não tem como dizer, no mundo esta daqui é a única religião melhor. Isso não pode ser falado de jeito nenhum. O próprio Dalai Lama, ele sempre fala, não posso dizer nunca que existe uma religião mais importante. Para cada pessoa tem a sua filosofia ou sua crença melhor, né? Então não dá nunca, em nenhum momento se pode dizer que uma religião é melhor para o mundo. A mesma coisa do remédio. Vocês me falam, qual que é o melhor remédio no mundo? Não existe. Eventualmente, para uma dor de cabeça, para aquela pessoa, aquele remédio é o melhor. Para a dor no estômago, o melhor remédio é um remédio para dor no estômago. Também não pode confundir. Dá um remédio para dor no estômago para quem está com dor de cabeça, e assim sucessivamente. Então, é por conta disso que existem várias religiões, e todas as religiões têm o mesmo objetivo. Korangi de Miguel Kartugi Miguel Monekare Ngitriwa Kelchencho Dires Ndalabs. Assim também, o mesmo exemplo é para comida, né? Para comida, qual que é a comida mais importante, a mais gostosa no mundo, né? Não existe também, né? Talvez para algumas pessoas a comida mais gostosa é um doce, para outras pessoas talvez é um momo, né? Momo é tipo um gyoza tibetano aqui, né? Talvez para mim seja o gyoza, esse momo, mas para mim, dependendo da minha predisposição, da minha capacidade, o momo é mais importante. Agora, eu falo que esse momo, né, esse gyoza, é a comida mais gostosa do planeta, e isso não pode ser feito. Da mesma forma, tipos de religiões diferentes ou crenças filosóficas. E qual que é o objetivo final? Qual que é o grande objetivo do budismo? É alcançar a felicidade eterna, a felicidade que não vai mais mudar, que ela não vai se degenerar. Não só isso, não só a felicidade eterna, a felicidade que não se altera mais como estado de felicidade para si mesmo, mas a felicidade para todos os demais seres. Esse é o grande objetivo do budismo. Para vocês, o que eu falei até agora é sim, é não. Se for não, manda aí. Quero ouvir opiniões ou debates. Bom dia primeiro, né?
Bom, uma coisa é a seguinte, eu sempre faço, estava fazendo as práticas de shamatha, né, com atenção na respiração também, né? O que o Geshe-la agora falou que não é o ideal, né? Mas de algum tempo para cá, eu tenho tido uma coisa diferente. Quando eu estou ainda acordando, ainda na cama, assim, sabe, no estado de pré-acordando, assim, estou bem relaxado e tal, mas eu tenho, às vezes, acontecido de eu ter tipo uma visualização, assim, diferente, que eu percebo que é nessa altura do terceiro olho, esse tamanho, assim, sabe? E eu vejo algum objeto que vem à minha mente, mas com uma clareza, uma nitidez, assim, um foco, assim, bem, sabe, diferente do que um pensamento, de que uma imagem, uma lembrança, de qualquer coisa. Ele vem espontaneamente, ele surge, e aí eu observo, eu consigo contemplar ele algum tempo, tal, até que... É porque ela fica realmente uma imagem bem focada, assim, como se fosse um círculo, assim, nessa altura, tal, onde eu vejo isso com muita nitidez, assim, da imagem, né? E assim, a pergunta é a seguinte: isso pode ser, porque eu não procurei essa meditação, eu reconheço quando isso está, né, acontecendo, tal, começando a acontecer, não é todo dia, né? Nesse E aí momento não é meditação, você está só deitado antes de acordar, né? Você está antes dormindo de acordar. não é dormindo, é num estágio assim, quando você está quase acordando, né? É um semi, né? Mas E bem a pergunta consciente daquilo, bem vivacidade da mente, assim, sabe? Né? Eu estou bem atento em relação a isso, percebendo os detalhes da imagem e tal, mas eu não me havia me predisposto a isso, não foi um momento que eu tirei para fazer essa meditação, mas é um momento que eu estou bem relaxado. Essa é uma pergunta, né? E isso é a prática. A outra é a seguinte, né? Quando ele falou da, dos principais objetos de estudo ali do budismo, né? Da, dos ensinamentos e tal, né? Para quem busca isso em forma de estudo, onde estariam, por exemplo, Prajnaparamita, esses textos, assim, onde encontro isso daí para continuar os estudos aí, né? Esses dois objetos principais aí que ele falou, tá? o método e sabedoria, né? O método de sabedoria. Bom, sobre a sua primeira pergunta, sobre a visualização, essa forma que aparece para você, eu tenho mais, meu pensamento é mais, minha ideia é mais para, talvez se aproxime mais a um sonho muito, muito claro, né? Tem muitos de nós têm sonhos extremamente claros e constantes. Inclusive, depois pode até, parece que vai acontecer parecido e tal. Mas está parecido mais com uma forma de um sonho muito, muito claro, muito específico. O sonho é uma forma de mente, né? É um tipo de consciência. Então, parece que é essa consciência do sonho que está muito ativo em você e faz aparecer formas muito, muito claras, né? Muitos de nós temos esses sonhos assim, muito claros e às vezes constantes e que algumas coisas até acontecem logo depois, mas eu só posso te explicar hoje que é mais uma forma de sonho. Outra explicação de hoje eu não posso te dar. Olha, dini ligale da ji melim ga na wan do da tsola ha jing ga jemba chimbo. Mas como é sonho, né? As coisas que aparecem no sonho, as aparições de um sonho, elas não são verdade, elas não existem na realidade, elas são somente um sonho. Então, assim como se aparecer um ouro, digamos assim, um ouro no seu sonho, você não vai ficar super feliz, nossa, eu tenho ouro, ai, agora eu sorri que eu tenho ouro, porque eu sonhei com ouro. Você sabe que o que está no sonho não é verdadeiro. Então, por conta disso, a aparição que você tiver naquele momento
não agarra, não segura aquela aparição como sendo alguma coisa verdadeira, sólida, o que significa alguma coisa para você. Nesse momento, imagina que realmente entende que é só um sonho e os sonhos não são reais. E a sua segunda pergunta, né? A sua segunda pergunta é uma observação extremamente importante e interessante, mas importante, que todos deveríamos fazer, que era o que estudar e o que estudar para se aprofundar nesses dois braços, que é o braço do método e da sabedoria, né? Ou para fortalecer esses dois braços do método e da sabedoria. O texto que você mencionou, né, das paramitas, o assunto que você mencionou das paramitas, tem textos, né, sobre isso, e é extremamente importante a gente estudar. Todos nós deveremos estudar esse texto. Assim como estudando as paramitas, né, a gente não só fortalece o braço do método, mas também tem uma parte de sabedoria que fortalece o braço da sabedoria. E além disso, mas na realidade tem uma infinidade de textos que fortalecem, infinidade de textos que fortalecem o braço do método, né? E para fortalecer o braço, né, ou a divisão da sabedoria, tem também muitos textos, mas entre eles é muito importante você estudar os textos raízes, dos eruditos raízes, por exemplo, o texto de Nagarjuna, e tem um texto de Nagarjuna que o nome dele, se eu não me engano, a sabedoria, a raiz da sabedoria. Agora eu não sei o nome em português, a Sabedoria Fundamental de Nagarjuna, a tradutora está me falando, Sabedoria Fundamental de Nagarjuna é o nome do texto, que é o que vai ajudar no incremento, no entendimento desse braço da sabedoria, tá? Então, tanto as paramitas quanto a Sabedoria Fundamental, texto de Nagarjuna, se você puder estudar, vai te ajudar muitíssimo no complemento desses dois braços. E tem traduzido em português. Mas antes de estudar esses textos, né? Antes de estudar esses textos que eu mencionei agora, né? Que foram mencionados agora, é extremamente você estudar a base. E a base qual que é? As 4 nobres verdades. O texto das 4 nobres verdades, esse assunto, você tem que estudar sempre. Todos deveríamos estudar sempre antes de qualquer outro texto posterior. Assim como quando a gente está estudando inglês, né? Quando está estudando algum idioma, no começo a gente tem que estudar qual é o alfabeto daquele idioma, né? Qual que é o ABC daquele idioma. Depois de estudar qual que é o ABC, o som daquele idioma, depois você começa a juntar com as sílabas. Depois você começa a fazer as palavras. Aí depois você vai ver, e se eu juntar essas palavras, qual a estrutura que se forma? Depois você vai estudar a gramática mais profunda daquele idioma. Agora, se você não sabe nem como é que é composto o alfabeto daquele idioma, como é que você já vai querer estudar a gramática do 5º, 6º ano? Não é assim. Primeiro você tem que estudar as 4 nobres verdades. Depois você mistura, depois você vai ver que tipo de textos mais profundos tem. Ok? Mais uma dúvida. A Prajna Paramita e esse outro que ele falou sobre a sabedoria fundamental. Fundamental de Nagarjuna. Os dois sobre sabedoria ou um sobre método, outro? Bom, vamos começar do começo. O Buda, ele fez 3 grandes discursos, certo? São as 3 rodas, né? As três rodas do Dharma, né? A segunda roda do Dharma, quando ele girou a segunda roda do Dharma, essa segunda roda do Dharma, ele falou sobre a vazeidade. Ele ensinou sobre a vazeidade. Então, a segunda roda do Dharma, para ensinar a vazeidade, diretamente a vazeidade. Nesse discurso que ele ensinou a vazeidade, tem 2 grandes textos, que um desses textos explica bem claramente sobre o braço da sabedoria, e outro desses, e a segunda divisão fala especificamente sobre o método, dentro desse segundo discurso de Buda.
Gonda. O primeiro dessas duas divisões, a primeira divisão que explica sobre o braço da sabedoria, o texto que explica sobre o braço da sabedoria. Qual que é o texto? Diz Shunkarere, Gela? Diz Sherab Kichodi Ani Shunkarere? Sherab Tsawara. Tsawa Sherab. E o texto que explica para esse segundo discurso de Buda, que ele falou diretamente da vaziedade. Dentro desse discurso, ele explicita tanto o braço da sabedoria quanto o braço do método, para mostrar o texto que usou, o texto onde aparece a explicação do braço da sabedoria, é esse texto, a Sabedoria Fundamental de Nagarjuna. O outro texto que mostra explicitamente o braço do método, dentro, que está falando lá na segunda roda do Dharma, é o texto que se chama Ornaments of Clear Realization, ornamento da realização clara, ornamento da realização clara de Maitreya. Tá? Então, esses são os dois textos que mostram, né, tanto o braço da sabedoria quanto o braço do método. Só a Rafaela perguntou aqui sobre vaziedade é o mesmo que vacuidade? Em português, na realidade, a palavra correta é vaziedade, segundo a nossa tradutora aqui, e estudos, mas talvez o significado, o que eles querem dizer, aí depende da explicação que ela já ouviu. Vaziedade tem um significado, eu até vou perguntar para o Geshe para explicar aqui. Bom, a gente falar diretamente o que é vaziedade aqui é meio difícil, né? É um assunto extremamente profundo. Mas a gente pode dar uma introdução lembrando, né, do Sutra do Coração. O vazio o vazio é forma, né? Forma é vazia. Forma é vazia significa forma é vazia. Forma é totalmente vazia, forma é totalmente inexistente. Esse não é o significado dessa parte, forma é vazia do Sutra do Coração. Forma vazia significa forma é vazia de existir pelo seu próprio lado. Forma é vazia de existir de maneira verdadeira. Forma é vazia de existir intrinsecamente. Forma é vazia de existir independente. Porque todos os objetos existem de maneira dependente, então ela não existe de maneira independente. Se ela não existe de maneira independente, ela é vazio de existência independente. Por quê? Porque ela depende de outros para existir. Então, tudo é interdependente. Pela verdade da interdependência, que tudo se torna vazio de existir de maneira verdadeira, vazio de existir de maneira intrínseca, vazio de existir de maneira independente. Pena. Por exemplo, se a gente pegar um objeto, vou pegar esse celular, se eu pegar um objeto, esse objeto ele só está posicionado assim, o objeto dele estava de pé, né? Mas digamos assim, se esse objeto está de pé na minha mão, ele só está de pé na minha mão porque existe a minha mão apoiando, porque ele está se apoiando na minha mão. Se não existir a minha mão para apoiar, ele não vai ficar aqui estável nessa posição, certo? Então esse objeto ele só consegue estar presente nessa posição, a essa altura, porque ele está dependendo, ele está apoiado, ele está dependendo da presença da mão para ele ficar assim. Se eu tirar essa mão e esse objeto ainda continuar permanecendo nessa posição, talvez ele tenha que apoiar na outra mão, ou apoiar em outro fato. Se ele não tiver ou uma mão embaixo ou uma mão em cima para apoiar, então esse objeto, naturalmente, ele cai, ele não fica, ou seja, esse objeto, ele não existe de maneira independente. Esse objeto, nessa posição existente
desse modo, ele depende de um outro objeto para existir. Se ele fosse independente, se ele existisse só pelo seu próprio poder, digamos assim, só pela sua própria... só pelo seu próprio poder de existir sozinho, independente, ele deveria ficar desse jeito, sem se apoiar em nenhum outro objeto, e não é isso que acontece. Tirisani mizu kawa teni maashorni muge dole jamni chana ta soso soshor wata chikba tigori mit kama. Olha que o seu celular, ao cair, ele pode quebrar, hein? Se o seu celular quebrar, você vai ficar muito triste, porque hoje em dia, a coisa mais importante de todas as pessoas está sendo o celular, né? Então, se o nosso celular quebrar, nossa, a gente fica com o coração partido. Olha, Ani, já dá tio de. Outras perguntas? Gena Zindra Nangurebera. Mindugueira. Olha, tá de meva ina tá ngaço Ani tese drona matoyang. Tem uma passagem no texto de Jetson Kappa, né, que é os estágios como chama? Estágios para iluminação. Tem uma passagem que diz assim: a mente, quando alcança a concentração, é como o rei que comanda, que tem todos a seu controle. Essa frase, né, a mente que atinge concentração é o rei que tem tudo ao seu controle. O que significa? Quando essa mente ela está totalmente, ela alcança aquele estado de concentração pura, plena, profunda, ela consegue tomar conta da sua própria vida. Então, a mente que alcança o estágio máximo de concentração, ela tem o controle da sua própria vida, assim como o rei. O rei que tem os seus funcionários, o rei que tem seus escravos, que tem todas as pessoas sob seu comando, o que ele comandar, a ordem que ele der, todo mundo vai fazer, certo? Hoje em dia, pessoas ao menos como eu, que não tenho ainda o controle da minha mente, eu estou, na realidade, sendo comandada pela minha mente aflitiva. As minhas aflições é que fazem com que eu faço tudo que eu faço ao longo do dia é de acordo com o que a minha aflição manda eu fazer, né? Então, se a minha mente aflitiva fala, agora você tem que ter ciúmes, tá bom. Agora você vai ter raiva, tá bom. Agora você vai se apegar àquele objeto, tá bom. Por quê? Porque hoje em dia a gente está... no caso eu, não sei vocês, mas no caso eu ainda não tenho controle da minha mente, ainda não alcancei o estado, né, estável da concentração, então eu ainda sou deixado levar pelas minhas aflições. Então, se essa mente, que é tão poderosa, como a gente já falou, consegue alcançar o alto estado de concentração, essa mente vai comandar a nossa vida e não mais vai ser deixado ser comandada pelas aflições. 나저 조치는 빼카님보리 나저 de um ponto de vista, né, nós somos super obedientes, né, nós somos pessoas super obedientes. O que a nossa mente aflitiva, nossas mentes ruins falam, imediatamente, em tibetano, laçou, em português, tá bom. Imediatamente, muito, muito bem, né? A gente fala, tá bom, tá bom. Se é um ciúme, se é uma raiva, se é o que for, tá bom. Imediatamente, a gente é super obediente. Mas o que os nossos pais falam, nosso professor fala, a gente não ouve, né? A gente não consegue falar tá bom rápido, né? Ao contrário, a orientação que eles nos passam, uma bronca, a gente na hora de, o que você está falando para mim? Você é um velho, a gente não consegue falar isso tá bom. Mas para aquelas mentes negativas, todos os dias, a gente fala um tá bom com todo o nosso coração. Essa nossa natureza é muito sem vergonha. Porque a nossa natureza, a natureza desse nosso coração no dia de hoje, é muito obediente para o que não deveria ser obediente. E não é obediente para o que a gente deveria ser. E a continuação desse verso, né, desse texto, sendo assim, é a montanha fixa e estável, que significa o quê? Se a gente conseguir alcançar o estado de concentração, a nossa mente vai ser tão estável quanto uma montanha.
E a montanha, ela é estável, ela não aparece de vez em quando lá no sul, aquela montanha mesmo não aparece lá passeando no norte. A montanha, ela fica fixa sempre na mesma posição, né? Então, se a nossa mente ela alcançar esse estado, se a gente conseguir treiná-la para a nossa mente ser super estável, qualquer atividade que a gente fizer, a gente vai fazer com a máxima eficiência, com a máxima produtividade, super acurado, né? E a gente não vai se distrair facilmente. E ao a gente não se distrair facilmente, a gente não vai acabar fazendo coisas que a gente não deveria fazer, a gente não vai falar coisas que a gente não deveria falar, a gente não vai visitar lugares que a gente não deveria visitar, olhar para coisas que a gente não deveria olhar. E aí, se a gente não fizer coisas que a gente não deveria fazer, a gente não ia experimentar tantos problemas como a gente experimenta no dia de hoje. Olha, e com a nossa mente chegando nesse estado de alta concentração ou de uma potência máxima da nossa mente sendo aproveitada, a gente consegue alcançar aquele estado de o que a gente chamou de flexibilidade física ou mental, em inglês é pliancy, mas também é um estágio de grande alegria, um estágio de grande gozo mental e físico, né? E esse estado de uma alegria para além do que a gente consegue imaginar, físico e mental, é quando a gente consegue alcançar esse estado sereno e permanente, não, e estável da mente. Olha, tá dentro e que tipo de meditação a gente pode fazer, né? Depende muito da própria pessoa, depende muito das dificuldades que aquela pessoa experimenta, então é muito pessoal. Se é uma pessoa seja que tem muito apego, se é uma pessoa que é muito raivosa, muito irritadiça, se é uma pessoa que fica ruminando muito, fica inventando muita historinha, se é uma pessoa que é muito distraída, aí depende, para cada tipo de dificuldade, ou para cada tipo de características dessas pessoas, tem antídotos ou tipos de meditação diferentes. Tá? Se no caso é uma pessoa que fica pensando, que é muito agitada, essa mente não para, ou fica ruminando, inventando muita historinha, então para aquela pessoa, a meditação, utilizar o objeto de meditação como a respiração é importante. Então, medita sobre a respiração. Se é uma pessoa que tem muito apego, né, que sente muita atração por diversos tipos de objetos, nome, a pessoa, coisas, o que for, então medita sobre a não atratividade daquele objeto, né? A característica negativa daquele objeto, ou a não atratividade daquele objeto. Se for uma pessoa que tem muita raiva ou é muito irritadiço, então medita sobre sobre o amor compassivo, a compaixão, sobre a mente amorosa. Se for uma pessoa que tem muita arrogância, facilmente tem muita arrogância, então medita sobre a quantidade de coisas infinitas que existe nesse universo, né? Porque o universo é tão grande, tem tantas coisas para se saber, né? Para se aprender, que o que aquela pessoa sabe não é tanto. Então, tem muitos tipos de meditação e aí depende muito da maior dificuldade daquela pessoa. Olha, bom, no dia de hoje eu gostaria de falar para vocês um pouquinho de como melhorar aquela mente arrogante, né? Porque a maioria de nós temos essa mente arrogante muito forte, por diversos motivos, né? Alguns se sentem muito orgulhosos ou muito arrogantes porque tem uma forma de corpo bonita. Outros surge a arrogância porque sabem muitos idiomas. Outros porque tem mais dinheiro. Outros porque tem mais conhecimento. Outros porque tem um cabelo pelo seu cabelo. Enfim, tem diversos motivos. Por diversos motivos, nós crescemos, nós fazemos surgir essa mente arrogante, forte na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa mente. E aonde que está a falta? Qual que é o problema de ter essa mente arrogante? É que quem é arrogante, essa pessoa que tem essa mente ativa arrogante,
naquele momento, ela não respeita os demais, ela acaba não respeitando os demais, não respeita nem o próprio pai, nem a própria mãe, né? Não respeita as outras pessoas. E se a pessoa acaba não respeitando e minimizando, looking down, né? Reduzindo a importância das demais pessoas, aquela pessoa vai ofender e prejudicar os outros e ela nunca vai conseguir ser feliz. Olha, tá, 저런 존재를 지다셔 동보 델라. 자물리라 끼리 파치게 딱 고노르 메와 이나 아니 파치 끼리 Então, Tanguy, o que eu quero mostrar para vocês é nesse exemplo. Digamos que no planeta existam 7.000 idiomas. Se no planeta tem 7.000 idiomas, e digamos que você saiba falar 10 idiomas, né? Você sabe falar 10 idiomas, você sabe falar espanhol, você sabe falar português, né? Brasil que é português, você sabe falar tantos idiomas, mas são 10. Mas no planeta tem 7.000 idiomas, ou seja, você ainda tem que saber, ainda tem que aprender 6.990 idiomas para saber falar todos os idiomas desse planeta. Então, às vezes, quando a gente sabe falar muitos idiomas, digamos que são 10, eu sou muito poderoso, eu sou muito especial, ninguém é como eu, que só eu sei falar 10 idiomas. Nesse momento, se surgir aquela mente muito arrogante, né, aquele peito muito grande, né, muito pomposo, só porque sei falar 10 idiomas, nesse momento, o que você tem que falar? Pensar com você mesmo, peraí, ainda faltam 6.990 idiomas para eu aprender de todos os idiomas do planeta. Olha, tá pensando de remoto lá samlo tambaina. Tá querer zamulina querer de Também tem outro desenho que eu gosto muito de fazer, que imagina que esse círculo aqui é a quantidade de coisas a se aprender no planeta. Toda essa quantidade de coisas a aprender no planeta. E essa fileirinha mais fininha, né? Que é essa daqui, né? Essa fileirinha mais fininha é a quantidade de coisas que eu sei. Então, a quantidade de coisas que eu sei, ela é muito pequenininha, porque olha o tanto de coisas que eu ainda tenho para aprender, certo? E digamos assim, que não é só as coisas que eu tenho para aprender. Digamos de financeiro, dinheiro. Esse aqui é o tanto de dinheiro que existe no planeta. E esse quadradinho aqui é o que eu tenho. Porque eu sou muito rico, então eu sou muito poderoso, e aí surgiu essa arrogância. Mas olha o tanto de dinheiro, de riqueza que você ainda não tem no planeta. Então, esse aqui é um desenho que eu uso bastante, né? Que só para elucidar quando surge na gente mesmo, quando surge aquela mente arrogante que se considera mais importante porque eu sei mais, o que for, lembrem disso. né? Dá atenção, Rag. 다 있어. 되네. 상마데 되네. 어레 다 동보 ngol에 다 뭐는 지자. 그래와? 가리라위 구르비 신강들이 반단대와만이 조베네 지내서 텐제자 자번 신데 바데 텐저르지 장주 샘조림부 마제반나 계지르지 제반냠바메바 고네 공단 베버르쇼 돈예 타와림부지 마제반나 기 제반냠바메바 고네 공단 베버르쇼 담바린진 조기 마제바 겹장냠브르기르비쇼 니지 쳔보이로 쳔보 밤데들 데서버르시 버르쇼 심젠나바 진예바 뉴턴나리 터 로빈나나 마리 따든 종와메 버르쇼 개와군데 양다 라마단 드미 추게 관라롱 사단람기 윤데라존이 도진 챙기 공부 미어토쇼 라소 에네 넘버 2 토나 침보지니 페발라페 가든치 슈비오 아니 사니안지용 아니 자. Então, estou muito feliz por todos vocês, estou muito impressionado e feliz por vocês terem tanto interesse nisso. Então, nos vemos amanhã de novo, amanhã sábado. Até amanhã, tchau.
Tchau, 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 tchau. Obrigada. Kakini karose ka pepe mombo shita ningi ka kale kasha, tá? Geranzo yotse tsama. Tchau. Tchau. Como a minha boca está cansada, então eu vou falar um tchau para todos vocês. Tchau, ele falou. Tchau. Obrigada. Tchau, Karen.